Fala, galera do canal. Mais um dia de Pricingcast. Boa, bora? Bora. Então vambora. Só se for agora. Gente, hoje o pau vai quebrar. Já tô avisando, Não. Sem mimimi. Hoje já segura aí. A gente já vai começar já pegando fogo, porque... Na loucura? Na loucura. Porque uma coisa é falar de precificação, vamos fazer a precificação de cost base, vamos fazer a precificação ver a nível de competitividade, vamos fazer a precificação sobre o valor percebido. E hoje a gente vai falar de precificação de quê, César? Nossa senhora, precificação SaaS. Então segura aí, se você nem sabe o que é essa sopa de letrinha, segura aí que você vai saber daqui a pouco. É precificação de SaaS, precificação de gente grande, precificação de startup, tecnologia. Então a gente vai entender um pouco aí desse mundo. E a gente trouxe hoje uma pessoa muito especial. Boa. Uma pessoa que participa do nosso comunidade também, de WhatsApp, troca experiências. E ele falou, quero falar de SaaS e eu tenho certeza que a turma vai gostar. A gente trouxe aqui um cara muito especial. E eu vou, antes de falar o nome dele, o César já vai falar o nome dele aqui para poder me ajudar aqui fazendo a pergunta. Eu quero falar a experiência que ele tem. Ele é formado em economia pela Mackenzie. Ele, além disso, tem especialização em finanças pela FIA. Tem mais de 20 anos de experiência tendo atuado como gerência financeira. Então vai poder falar como é a finanças tradicional e a nova economia, vamos dizer assim. Ao mesmo tempo vai falar um pouco... Ele também já atuou como gerente financeiro de tesouraria, morou em Bogotá, na Colômbia. Esse cara... Caraca. Deu uma volta, né? Deu uma volta. Viu? Mais recente, ele estava como gerente de precificação em empresas de SaaS e fintechs. Quem tá aí? Quem? Quem é ele? Oxa. É o Múcio Batista. Múcio Batista. Boa! Valeu, gente. Obrigado. Se apresente aí, Múcio. Valeu, gente. Obrigado pela apresentação. Eu tô até com medo do Fábio, né? Porque ele se empolga tanto, cara, que eu vou falar pra você, cara. Não, mas hoje eu tô que tô, César. Hoje você tá hoje? A gente vai desvendar esse mundo cara, aqui do SaaS. A gente vai pegar assim, ó, chegando, tipo, abrindo. E eu tenho certeza que a galera que tá aqui daqui a pouco vai falar assim, eu vou precificar aqui diferente, eu vou mudar aqui, eu tenho certeza. Eu quero dicas. Mas vamos deixar o Lúcio falar. Vamos deixar o Múcio falar aí. Pô, obrigado, gente, pelas apresentações. Né? Sou fã aí do trabalho de vocês. Tenho aprendido bastante também com vocês. Aí acompanho muito todos os episódios. E, cara, vai ser um prazer compartilhar um pouco do conhecimento aqui com vocês e aprender também. Boa. O cara acompanha mesmo, porque ele falou pra nós dos episódios, ele foi narrando os episódios. Foi narrando, não foi? Foi. Cara, que legal. E assim, cara, quando a gente faz o nosso podcast aqui, a gente sempre faz uma pergunta inicial ali, cara, como é que você foi parar nesse mundo de precificação aí? Não, como é que é essa tua conexão com esse mundo ao longo da sua carreira, da sua trajetória? Legal. Cara, eu tô completando, acho que agora, 22, 23 anos de carreira. Metade da minha carreira, eu brinco que eu trabalhei na economia tradicional. Né? Então, eu trabalhei em multinacionais, químicas, e eu trabalhei na Dupont Química, na Lenovo Computadores e tudo mais. E em algum momento eu recebi o convite para trabalhar numa empresa de tecnologia. Né? Então, depois, a metade da minha carreira, eu trabalhei em empresa de tecnologia. Então, eu brinco que eu adentrei no maravilhoso mundo das techs, que foi trabalhar no Buscapé, que é considerada a primeira startup de sucesso brasileira, que teve todas as fases de investimento e depois o exit dos sócios. Então, o grupo Naspers, que é o atual grupo investidor do iFood, comprou a operação e eu tive o prazer de trabalhar lá e começar a aprender sobre marketing digital e entender esse mundo digital. Foi muito bacana. Muito bacana. Agora, já vamos conectar o nosso público aqui, porque deve estar todo mundo perguntando que raio de SaaS é esse? O que é SaaS? Já deve estar botando no Google, no chat GPT. Nossa, aí. já tá voando. Então já deve estar voando já. Então, assim... Que é Software as a Service. O que é SaaS? Conta um pouco desse segmento pra gente. Isso vale dinheiro? Esse segmento é pequeno, tal. Então conta aí, revela primeiro o que é o SaaS e como é que é esse mercado. Eu estava consultando alguns números antes de vir para cá. Então, o SaaS, os números globais da indústria SaaS. Então, é uma indústria que está movimentando 260 bi. Em 2023, movimentou 260 bi.
Só um De momento. dólares. De dólares? 260 bi de dólares. Pô. Tá. Exato. E é uma Caramba, indústria. E é No uma Brasil indústria. Isso deve ser grande pra caramba, então. Deve, ser nossa. gigante, né? Sim, muita oportunidade. Não, Vamos exatamente, ver. muita oportunidade. A gente tá falando no mercado brasileiro também de 2,5 bi. Só? Né? 1% de todo esse valor, mas é uma indústria que cresce a 2 dígitos já há vários anos. Então, assim, Tem potencial. o potencial é gigante. Né? Então, e uma outra curiosidade a respeito do segmento, que é uma indústria nova. Né? Então, o software na nuvem, como a gente conhece hoje, a gente está falando de Netflix, de Spotify, de SAP, de, às vezes, Pipefy, uma brasileira. Então, a gente está falando de uma indústria... O SaaS, como a gente compra hoje e consome hoje, ele tem menos de 15 anos. Né? Então, assim, passando historicamente, passando rapidamente um overview histórico, então, a indústria de software ela surgiu junto com os primeiros computadores empresariais. Né? Então, lá na década de 60, os primeiros computadores, quando as empresas começaram a utilizar computadores, ali já surgiu a indústria de software. E aí, nesse momento, surge o software on-premise, que é o no local. Então, assim, aqui eu acho que a audiência, o pessoal mais experiente, quem não comprou um CD lá do Office ou do Windows 95 para você instalar no seu computador. Então, o software ele surgiu, ele era no local, né? Então, a gente, lá na década de 60, você tinha ali o software junto com o computador, né? E isso, até a década de 90, não teve nenhuma mudança substancial com relação a essa indústria. Na década de 90 tem o surgimento da internet. E isso muda tudo com relação à parte de consumo de software. E aí, ali em 90, já começam as primeiras tentativas de fazer um software na nuvem. Né? Um software que você consiga atualizar, não precisa comprar uma atualização do software e que você consiga já atualizar e monetizar de forma diferente o software. Então, depois dos anos 2006, a Salesforce já consegue, você tem a Salesforce, como os vanguardistas e pioneiros, você tem a Salesforce conseguindo já em 2006 entregar uma solução robusta de nuvem, e também o Google, com o do Google Docs, que começa a chegar e entregar para a gente já softwares 100% na nuvem. E depois, em 2010, é que acontece a consolidação e realmente umas soluções robustas e seguras totalmente na nuvem. Né? Então, você tem Slack, Zoom, Zendesk, que são indústrias super consolidadas, e Stripe, você tem muitas outras empresas ali. Acho que toda a nossa audiência, todo mundo consome hoje algum tipo de SaaS. Né? O WhatsApp é um SaaS. Né? Então, a gente está aqui, o WhatsApp é um SaaS que a monetização acontece nas contas business, né? Mas a conta normal que a gente paga hoje é de graça. Né? Então, eu vi você dando risada na hora que ele falou do disquete lá, de comprou o CDzinho. Eu não me Você lembro comprou, dessa né? época, não. Você comprou, né? Não Eu comprei, sei não. que você comprou. Não, não é da minha época, não. Não? Eu sou da época do CD, do disquete, não. Do disquete, não. Do disquete, não. Eu sou mais novo. Ah, tá. E o CDzinho, você comprou? Comprei. Eu comprei, inclusive, aquele disquete grandão ainda. Grandão tá? ainda? Caraca. Grandão. Pô, mas, César, vamos voltar no assunto. Vamos Porque você voltar quer no ficar assunto. Falando da minha idade pros outros? Não, Poxa, pelo amor de Deus, César. Aí eu imagino, né, que você falou que é relativamente novo, deve ter uma literatura farta para isso, né? Deve ser uma coisa tipo, deve ter livro que não acaba mais No sobre início isso. deve ter sido Deve fácil, ter sido tal, tranquilo, assim. E aí? E aí? Como é que Tem- foi no início? cara, Como foi no legal, início? uma história até interessante. Eu fui trabalhar com precificação, né? Porque eu era um tesoureiro, né? E trabalhava já com soluções de pagamento, e eu recebi um convite para precificar um SaaS, que era do grupo da Local Web. Né? Então, fazendo uma comparação rápida, quando você tem empresas de meio de pagamento, você tem ali os custos, o cost based é muito forte. Então, você tem o seu custo de dinheiro. Quando você antecipa recebíveis, você tem o custo de dinheiro que você consegue colocar o valor em cima
desenvolver uma inteligência de quanto eu quero de margem nessa operação e de acordo com o volume você estabelece e desenvolve minimamente uma inteligência com relação a isso. Pouco volume, muita margem, custos atrelados e você consegue facilmente calcular. E aí eu lembro que o pessoal falou, cara, tem o SaaS aqui da companhia, tal, um SaaS já consolidado, com mais de 5.000 empresas utilizando, organizando as suas finanças através do SaaS, e a gente precisa precificar, precisa rever a parte de precificação. E aí eu fui ver os custos, falei, cara, quais são os custos aqui que eu devo considerar para precificar esse negócio? Aí falou, não, cara, então a gente tem uma margem aqui de quase 80%, uma margem muito alta. Eu falei, mas não tem nenhum custo atrelado direto? Tem o custo aqui de AWS e tal, mas ele não está atrelado especificamente à utilização de um cliente. Então, esse foi o primeiro baque que eu tive. Eu falei assim, cara, mas e aí? Então, como é que eu vou precificar esse negócio? Ou seja, a margem infinita. Quase. E aí, aí eu falei assim, cara... É margem de nuvem mesmo, né? Aquela coisa que tu fala, vou para casa e vou procurar literatura a respeito desse negócio. E aí eu comecei a pesquisar, né, literatura local, o que tem? Tinha pouquíssima coisa, praticamente nada. Você encontra literatura de SaaS dentro da disciplina de gerenciamento de produto e, sendo mais específico, dentro da parte de marketing de produto. Você encontra alguma coisa, tem algumas, agora já tem escolas surgindo com relação à parte de produto, especificamente tecnologia, né? Tem a Lura, tem a PM3, tem a Terra, que começa, mas ainda é muito superficial, né? Não tem ainda a pegada de, finanças, dá dinheiro, não dá. É um negócio muito superficial, ainda você fica ainda com dificuldade de entender. E aí eu fui buscar fora, né? Afinal, é uma indústria que surgiu nos Estados Unidos, falar, cara, vamos lá entender com esse pessoal como é que eles precificam SaaS. E aí foi super... e aí dos materiais relevantes que eu encontrei, um que vale o destaque é um livro chamado Pricing Roadmap, de um consultor de SaaS global, que ele chama Ulrich... esqueci o nome dele agora. Fica tranquilo. Desculpa, depois a gente bota aí. Depois o site dele é willingness2pay.com. Esse cara hoje eu acho que é o maior especialista em SaaS, em precificação de SaaS. Ele tem um canal no YouTube também que disponibiliza muito material gratuito, né? Tem uma comunidade também de founders e é tudo... Nesse momento é free. Em algum momento ele vai precificar. Tá? Então, assim, ele está criando o efeito de rede, está criando uma comunidade relevante e depois ele vai precificar em algum momento. Mas e esse cara esse livro, eu acho que é um livro para quem está procurando literatura sobre SaaS, eu acho que vale muito a pena ler. Legal. The Price Roadmap. E aí, uma coisa relevante com relação a esse livro, que começou a responder algumas perguntas que eu tinha, né? Que ele, no primeiro capítulo, ele fala sobre o problema da otimização de preço, que todo mundo tem, né? Todas as indústrias têm. Fala, cara, aumenta o preço, perco o cliente, diminui o faturamento, aumenta a margem. Diminui o preço, aumenta um pouco de cliente, mas diminui o faturamento e tudo mais. E aí esse cara ele faz uma analogia super interessante com relação à indústria SaaS e ele recorre ao passado para explicar, para conseguir resolver o problema de otimização do SaaS. Que é o seguinte, ele compara um SaaS, né? Ele começa contando a história... perdão. Não, tranquilo. Ele compara o SaaS com um trem. Fala, cara, SaaS com um trem, cara, que maluquice é essa, né? Ele conta a história da primeira rodovia norte-americana que ligou a parte leste a oeste, né? E ele fala, tem um capítulo específico, ele fala assim, SaaS são como trens, uma fortuna para você construir, começa, e depois quase nada para você rodar. Uhum. Né? Então, assim, a analogia que ele faz cara, para você construir um SaaS, uma plataforma, a tecnologia agora está evoluindo, está ficando cada vez mais fácil, mas é um desembolso muito grande, são muitas horas de desenvolvimento, desenvolvedores ali acertando, muita discussão com clientes,
acertando a solução, tal. Mas depois que ela está minimamente finalizada, o custo marginal de você atender mais um cliente é próximo de nada, quase zero, né? Então, a grande lição que ele passa no primeiro capítulo ele fala que muitos founders procuram ele e falam assim, cara, pelo amor de Deus, precifica, como eu devo precificar minha solução SaaS? Ele fala, você está me fazendo a pergunta errada. Você devia fazer, como eu precifico meus clientes? Ele fala, cara, mas como assim? E aí ele fala a história da rodovia, quando ela foi finalizada, quando ela começou a rodar, então foi calculado lá um preço, fala assim, cara, o payback de uma rodovia de 10 anos, de 15 anos, cara, estima o número de passageiros e coloca um valor e tal. E à medida que foram passando os anos, aí chegaram os prices, chegou algum pricer lá, chegou algum... cara, e aí fala, cara, como é que a gente otimiza a nossa receita? E aí fala, cara, como é que a indústria de trem, né, lá no... Isso a gente está falando do final do século XIX, cara, começo do século XX. Como é que a indústria, o pessoal, otimizou receita? Fala assim, cara, primeiro começou a entender os clientes. Então, assim, um ponto principal com relação a SaaS é entender exatamente como os clientes resolvem o problema deles com a sua solução tecnológica. Né? Então, nos trens, os caras começaram a identificar que existiam passageiros com disposições a pagar diferentes, que demandavam serviços diferentes. Então, como é que a indústria resolveu o problema? Né? Então, cara, vamos criar uma classe, uma first class aqui, e aí, cara, o preço que é de 10 normal, esses caras estão dispostos a pagar 50. Então, cara, vamos criar e colocar eles no vagão de primeira classe. E aí, eles analisando, eles tinham perda de receita porque tinham pessoas dispostas a pagar $5, $5. Né? $10 era o preço padrão. Então, eu falei, cara, vamos criar um vagão, pega um vagão, tira todos os assentos, tira o teto e fala, coloca o pessoal aí e a gente consegue oferecer o mesmo serviço a $5. E dessa forma você otimiza a receita, você entende seus clientes e com uma única solução você consegue aplicar discriminação de preços e atender clientes diferentes com necessidades diferentes. Muito bacana, mas eu fiquei parado aqui pensando e na prática. São as metodologias, modelos, tem algum modelo, alguma metodologia para poder precificar isso? Porque na teoria é lindo, mas na prática, como é que precifica isso? Tá, então primeira coisa é importante, como eu falei, a segmentação de clientes. Então, assim, não só segmentar clientes no mundo tech, não só segmentar clientes por características deles, mas por necessidade, como eles resolvem o problema, como eles utilizam o seu software. Isso é super importante para que você possa começar a visualizar formas de você estruturar a sua solução em planos. A gente vai entrar aqui nos planos, nos modelos mais comuns, que aí o pessoal vai começar a se identificar. Com relação... Tá, então, assim, eu acho que como eu disse, então, essa parte quando a gente falou do trem, com relação a você conseguir, com uma única solução, atender diferentes clientes, esse é o desafio também quando você entra na parte de SaaS. Então, assim, você entender muito bem os clientes e tentar estruturar a sua oferta de tal forma que você atenda clientes com disposições a pagar diferentes. Então, hoje que a gente vê no mercado hoje 5 modelos de precificação de SaaS. Né? Então, a gente tem... E aí, a variável que pega aí, que ela altera, é com relação à flexibilização e facilidade da oferta. Entendeu? E aí cada uma tem prós e contras. Então a gente vai começar com um modelo one size fits all, uma oferta única que resolve tudo. Então, quais são os modelos que a gente tem hoje, né, dessa forma? O Netflix, por exemplo, Spotify. Eu não quero saber se o cara vai ver uma série ou 15 ou 25. O que eu quero ter é facilidade na oferta, R$29,90. Eu não sei quanto é que está agora, não sei se está R$22,90 ou já teve R$19,90, mas assim, você tem uma oferta muito facilitada e com uma estratégia muito grande de share. Fala, cara, eu quero ser muito fácil, vender muito fácil. Né? E aí, esses 5 modelos, eles vão... a oferta vai se tornando cada vez mais... customizável,
e difícil de vender, mas que captura toda a disposição. Então, vamos lá. O segundo, você tem um modelo baseado em uso de caso, que é o modelo do LinkedIn, por exemplo. Você tem muito claro quem são os clientes, os usuários, pessoa física, e você tem para business. Sim. Então, assim, dentro desses dois, você tem bem segregado os clientes. Com uma única solução, você atende clientes totalmente diferentes e não vai acontecer cross-sell entre eles. Né? Você não tá... O terceiro modelo é um dos mais comuns aí que a gente vê e que às vezes o pessoal acha até força um pouco a barra para tentar criá-lo, mas ele tem um porquê de existir. Né? Então, você tem que ter... o terceiro modelo é o chamado GBB, né? Que é Good, Better and Best. Que eu já vi uma tropicalização falando dinheirinho, dinheiro, dinheirão. Boa. Que é o seguinte, é você ter um ticket, você, por exemplo, é muito utilizado isso com especialistas, infoprodutores, por exemplo. Então o cara, ele cria um e-book a R$47 ou cria um curso, um soft curso dele lá, com poucas aulas, para o cara entrar. Então o cara ele consumiu o primeiro produto do cara. Uma vez que ele consumiu, a disposição em pagar por outras soluções dele aumenta. E aí ele vai e consome um curso standard, e aí se realmente as soluções estão... Pô, o cara tá cada vez mais, aí o cara cria uma mentoria para que a pessoa... para que ele possa vender para a pessoa um ticket ainda maior e mais customizado. Isso você vê, por exemplo, e aí, voltando para o mundo de softwares, você tem, por exemplo, o Slack. O Slack, você tem lá uma versão free, você tem muitas que tem uma versão free ou com valor baixo, que é um ticket de entrada. Então, você tem aqueles clientes que falam, cara, esse cara, a disposição dele está baixa ainda em pagar porque ele não conhece meu produto. Então, você cria uma estratégia para que ele tenha a entrada facilitada. E depois, o segundo preço, que é aí no caso, muito comum no mundo SaaS, é você ter Basic, Professional e Premium. Perfeito. Tal. Então aí você tem o Professional, que está ali grande parte da sua base de clientes. E o Premium são Enterprise, Premium ou Enterprise, né? Que são grandes volumes e o cara utiliza muito o seu software. Então você tem muitos, eu acho que até o mais comum, com relação a RPs e tudo mais. E aí depois você tem os dois últimos, que é plataforma mais módulos, que é, por exemplo, o SAP. O SAP você paga uma licença e depois você vai adicionando módulos. Né? Então você pode consumir ele com relação... Aí já é um grau de customização. Você está conseguindo capturar a receita à disposição em pagar dos clientes de acordo com as necessidades dele, né? Então tem caras que querem consumir e vai pagar a licença e vai consumir só um módulo. E tem cara que vai querer full, vai querer resolver a vida dele ou as empresas de um grupo grande que ele vai colocar ali e vai consumir todos os módulos. E o último é o chamado de à la carte, que é praticamente todos... Ele é uma solução totalmente customizável. Em que você tem uma venda super consultiva, que você entende exatamente todos os problemas do cliente e aí você faz uma solução praticamente customizável ali e que o cara escolhe praticamente ele monta a solução junto contigo e aí é o modelo da Wix, que também é um pouco parecido, que você sai consumindo todos os módulos. Caramba, é um mundo totalmente diferente do que a gente está acostumado, né? É bem diferente, e o pior é que todo mundo hoje em dia acaba consumindo de uma maneira, ou pagando, vamos dizer assim, de uma maneira, e talvez às vezes nem sabe o por trás, a ciência que existe, né? E que no final do dia os modelos que existem e métodos diferentes, né? Então, assim, pô, muito bacana. Cara, muito que bacana. Que interessante. Não tinha essa noção, sabe? É um mundo muito distante, por isso que a gente está trazendo especialistas também, para a gente levar para a galera uma informação de tanto valor assim, porque para mim ficou bem claro a diferença entre eles e como avança na cadeia de valor, né, basicamente, né? E eu já queria também aproveitar e fazer um corte já aqui. Se você está aí nos escutando aí, você é de startup talvez, de tecnologia, tem uma solução para precificação, uma solução para esse mercado que a gente está inserido aqui, fica até o final. Isso. Porque eu já vou aproveitar para falar o seguinte: se a gente trouxe a pessoa de SaaS hoje aqui, nós vamos... e é especialista,
ele vai ter que passar um framework De como de precifica. como precificar. Claro. Então, assim, Não sai daqui sem não isso. sai daqui sem isso. Ou Inclusive a gente pode depois amarrar o pé dele da cadeira, Então né? vamos lá, vamos abrir essa caixa preta aí para que realmente passe um framework. Então, Boa. se é aí de startup, consultoria, tecnologia, ou tá querendo entender um pouco mais o mundo de SaaS, fica aí porque no final vai ter um framework, mas só para quem ficar no final, beleza? Boa, fica com a gente, Então já vou por botar favor. essa pergunta aqui que não estava no roteiro. Vai ter que passar o framework, aí se vira nos 30. Ele que Então, nem já- tava já- aqui, já né? vai- já vai Não se tava aqui, preparando. né? Então não, Não. já vai se preparando. Pois então, é, boa. vai pensando aí, moço. Boa. Não, Boa. não, tranquilo. No final a gente conversa. E quando a gente sempre tem várias discussões aqui, que a gente está tentando levar fazer as correlações entre vários mundos diferentes e precificações de forma diferente, mas sempre surge uma discussão do tipo, mas essa estrutura do pricing fica onde? Quem é o dono? Quem é o dono disso daí? A Cara, fica, reporta para quem? Não. reporta para quem e tal. E aí, como é que é nesse mundo das fintechs, das empresas de tecnologia, onde que fica o pricing? Ainda mais que às vezes a empresa Legal. tá começando. É. Tal, tipo assim, Não, é engraçado. Fiquei curioso. Eu também. Legal. A gente, as empresas de tecnologia, o time de produto, ele tem um protagonismo, né? Então, assim, a gente sempre fala que eu vejo aqui, eu escuto os podcasts e tudo mais, tá com finanças, tá com marketing ou tá com vendas, né? E no time, nas indústrias, nas empresas de tecnologia, tem mais um elemento que pode também estar, que é o time de produto. Uhum. Então, o cara de produto, ele tem um protagonismo muito grande numa empresa de tecnologia, que é como se o time de produto ele está dentro de um triângulo em que os lados são três, né? Então, são três partes que são as seguintes. Uma, você tem as necessidades do cliente, você entender muito bem as necessidades do cliente e quais são os problemas dele. Uhum. Do outro lado, no outro lado, você tem os objetivos estratégicos da companhia, né? Tu fala, cara, eu preciso faturar tanto para esse negócio parar de pé, coisa parecida. E na outra vértice, você tem a tecnologia disponível, o seu software. E como é que seu software resolve o problema dele. Então, é como o time de produto, ele concilia tudo isso e viabiliza a empresa, viabiliza a solução tecnológica, né, à luz da necessidade do cliente, quanto a empresa quer faturar e o mercado precisa. Então, é muito comum, em empresas de tecnologia, você ter a parte de precificação dentro do time de produtos, né? Então, o time de produtos tem uma outra área que é a parte de marketing de produto, que está muitas vezes abaixo do time de produto, mas pode estar fora, em que o cara de marketing de produto, lá nos P's do marketing, então é como se o produto tivesse vida própria e todos os demais ficassem abaixo do cara de marketing de produto. E aí o marketing de produto, ele é responsável, também tem uma rúbrica lá que é a parte de pricing e packaging, que é exatamente onde costuma ficar a parte de precificação. E aí quando você fala, quando você tem um negócio em que o custo marginal de atender mais um cliente é baixo, você tem muito mais flexibilidade para errar ou para testar do que numa indústria em que você, por exemplo, empresta dinheiro. Então, cara, se eu errar, é na veia, perda. Cara, tive problema com fraude, ou tive problema com relação a produto que eu precifiquei mal e que, cara, gerou perda exatamente direta no P&L. Muito bacana, mas eu já fico até pensando, né? Esse pessoal então deve usar muita tecnologia, já vai usando Python, vai usando O R, SAP, né? SAP não, né? SAP? Que SAP? Sistema avançado de planilha? Não, né? Nem o SUFI, nem o SAIS. O Nem SAIS, que é o Sistema de sulfite. Avançado de Sulfite, também não. Também não. O pessoal deve usar Python, SQL, vai usar outras coisas. E aí, é isso mesmo para precificar? Usa tecnologia elevadíssima para Tipo, precificar, cara, tem que rodar os modelos ferrado e tal. Cara, já na minha experiência, trabalhei em multinacionais, em empresas grandes, com milhares de funcionários, e trabalhei em fintechs, 150 fintechs e empresas tech de 150, 100 funcionários, né? Então, as empresas menores, as startups, é engraçado que até o Excel é difícil você obter licença. Então, assim, eles dão prioridade muito forte para soluções open source. Então, o open source hoje, assim, o G Suite, a solução do Google,
ela é a mais utilizada com relação a empresas de tecnologia. Então, assim, Excel, Google Sheets, cara. E assim, você vê caras de tecnologia e fala, cara, não, Microsoft aqui não. E é muito engraçado ver isso, porque assim, né, a gente que está acostumado, cara, eu sou um usuário que gosto muito de Excel, avançar, programa e tudo mais. E aí você chegar e falar, cara, não, aqui não, a gente não trabalha com Excel, aqui é Google Sheets, aí você tem que se virar com relação a desenvolver alguma coisa lá no script, lá no Google Scripts, mas desenrola, cara. Eu, assim, no começo eu odiava e falava, cara, não dá para fazer, e depois você consegue de alguma forma, mas aí você começa a utilizar várias ferramentas open source. Então, assim, cara, na parte de dados, você vai ter lá uma suite de BI open source, um Metabase ou um Pentaho, e aí você vai conseguir extrair CSVs daquele negócio, né? Vai estar conectado com lá o banco de dados e você vai começar dá para fazer também, cara. Não é assim, acho que tem uma coisa super interessante que às vezes a gente não gosta, tal, mas conseguir extrair o máximo das ferramentas hoje. As ferramentas hoje, o desenvolvimento é muito forte, né? Você vê o Excel hoje, com todos os suplementos de BI, Power Query, Power Pivot, e agora Python também no Excel, saiu agora também, você consegue utilizar ali fórmulas Python dentro do Excel. Cara, aquilo virou um canhão. Para mim, assim, é um luxo. Dentro de uma empresa de startup, quando a gente pega um Excel, cara, eu consigo trabalhar com... Lembro que eu trabalhei na última empresa de meio de pagamento, eu rodava 9 milhões de linhas ali, fazia análise em cima de 9 milhões de linhas no Excel. E rodava. Então, assim, acho que o pessoal, antes de ir para Python ou coisas mais sofisticadas, é extrair o máximo que as ferramentas hoje têm disponíveis. Mesmo as soluções Google, os caras estão lá, deve ter alguém nesse momento trabalhando para melhorar aquele negócio, que os caras são realmente muito fora de série e todo mês vai melhorando. É difícil acompanhar o desenvolvimento das tecnologias, mas dá para extrair bastante coisa, dá para fazer bastante coisa, não precisa ir tão avançado, cara. Boa. Mas e aí, César? E a gente vai tocar naquele assunto que a gente tem uma galera aqui que adora esse tema. Tem uma galera que nossa, os caras... É cruzada, é descruzada. Nossa, Qual é o nome? de tudo que... Qual é o tema? Elasticidade. É ela mesmo? E aí? De novo ela? De novo, ela sempre aparece. Ela sempre aparece. Parece um fantasma, Parece um fantasma. É a bendita elasticidade. Você vai jogar essa mesmo? Vou jogar, né? Então vai. Então vamos nessa, né? E aí? Dá pra fazer elasticidade no SAS aí? Utopia, realidade, utopia, mito, verdade. É o quê? O que é esse fake negócio news, aí? Fake que é news. isso? Ainda mais, cara, já não usa o Excel. Já não usa o Python. Aí vai pro Google. E aí, eletricidade. A Python como é open source dá pra usar alguma coisa, mas é pouco. Mas assim, é engraçado esse tema aqui, né? A gente é um entusiasta do tema, um estudante aqui do tema de precificação. A gente vê outras indústrias, mas realmente é muito difícil para soluções B2B você ter um volume considerável, né? Você tem quando você vende uma solução de software para empresas médias ou grandes, o ciclo de venda é muito alto, né? Então você tem ali vendas acontecendo em 2 meses, às vezes 3 vezes, 3 meses. Então é muito difícil você ter demanda, você conseguir alterar a demanda fazer testes para alterar a demanda ali, acompanhar e conseguir construir uma curva. O que você tem é muito teste com relação, cara. Você está trabalhando perto do time de vendas, fala, cara, vocês podem utilizar tentem fechar 10 deals com isso aqui e vamos ver se mexe alguma coisa. E aí bate aquele valor e a gente faz uma retrospectiva de tudo o que aconteceu. E aí é muito comum em empresas tech você fazer uma análise de win-loss, que é você analisar o seu funil, né? Entender exatamente as conversões, né? as taxas, entender por que está acontecendo quebra. E se você está perdendo oportunidade também, né? Então você analisa tanto os deals que você fecha, como os que não fecha. Então, por exemplo, você passou pelo funil inteiro, oportunidade, o vendedor está apresentando e teve uma queda, não fechou o deal. Foi preço? O que aconteceu? Nossa solução que não atendeu, que não atende, manda para o pessoal de produto para tentar desenvolver, vai desenvolver ou não. E a mesma coisa com relação às perdas.
Isso, perdas é a mesma coisa quando você ganha deals e você, puta, eu precisei dar desconto para fechar a deal, não precisei, cara, o que aconteceu? O pitch ali de vendas foi bem feito, não foi? E aí você faz esse tipo de análise. E analisa também as ganhas também. Também porque às vezes você pode ter fechado concedendo algum desconto e tudo mais, e aí realmente é importante a gente entender exatamente como é que acontece isso. Boa. E a gente está falando aqui para base nova, né? Para base ativa. Olha-se ao longo do tempo taxa de perdas de clientes, está saindo muito, como que está esse churn, vamos falar assim? Entrar na sopa de letrinha, vai falar do LTV. Então vamos deixar ele falar, então. Vamos deixar. Fala até pro pessoal o que é LTV, que o pessoal deve estar até curioso agora que eu falei também. Pessoal, costuma ser, o pessoal cortou a primeira, né, CLTV, que é Customer Lifetime Value, né? O mercado inteiro usa só LTV, que é o tempo de vida, que é o tempo de vida do cliente, o valor, né, gerado pelo cliente no tempo de vida dele. Então, o que é isso, né? Então, como é que você calcula esse negócio? Então, o LTV, primeiro tem uma parte lá que é o tempo de vida do cliente. Então, o tempo de vida do cliente você calcula baseado na sua taxa de churn. Então, você tem lá os seus clientes ativos e todo mês você tem, né, dependendo da sua solução, você tem um valor X de churn. Baseado no seu churn, você consegue calcular qual que é o tempo médio do cliente na sua base. Né? Então você calcula, cara, os clientes ficam na minha base durante 1 ano, durante 2 anos, durante 6 meses. E aí você calcula o tempo. Então o LTV, né, ele é a primeira parte, então o tempo. A segunda parte é a receita aí você pode considerar tanto receita ou a margem de contribuição que ele gera para o seu negócio. Né? Já vi de tudo, mas então é você pegar a margem de contribuição do seu cliente e multiplicar pelo LTV. Ok. E aí você tem ali o Customer Lifetime Value. Baseado nisso, você pode tomar decisões de aquisição de cliente baseado nisso. Né? Então aí você tem o CAC, né? Que é o famoso CAC que todo mundo fala, que é a parte de o custo de aquisição de clientes. Então, a métrica que o mercado exige ali, que acha saudável, é ser 3 vezes. Então, o LTV ele tem que ser 3 vezes maior do que o CAC. Né? Mas aí você pode, mas já vi algumas loucuras acontecendo de você gastar muito mais num período específico que você precisa de crescimento. E aí acontecer essa métrica é uma métrica que você gerencia, né? Então, ele tenta melhorar ao longo do tempo. Você deu 2 dicas muito legais que eu queria até fazer um corte aqui, um resumo para o time. O primeiro é o win-loss. O que eu já vi de gente menosprezando a oportunidade de tirar insights dessa análise é muito. Por quê? Porque no final do dia, vocês viram o que ele falou aqui? Que o win-loss também avalia-se também o porquê você ganhou. E o porquê você ganhou, às vezes, tem muitas riquezas ali. E às vezes não foi nem pelo desconto. Foi porque o cliente falou que isso se aplica não só no mundo do SaaS, se aplica em qualquer um. Foi porque você fez uma campanha na mídia que impactou. Opa, já foi campanha na mídia. Então, tentar entender por que você ganhou é um insumo extremamente importante para poder olhar se o que você está perdendo talvez não seja em função do seu processo de venda, talvez não está explorando aquilo que talvez o cliente viu e que fez a diferença para ele ganhar. Então, entender por que você ganha, ele é mega importante, porque senão a gente fica só parado no porquê perdeu. E o porquê perdeu, eu tenho... É uma pesquisa antiga, mas que para mim é muito válida até hoje. Pelo menos eu tenho o paper dessa pesquisa antiga, depois eu posso até colocar também, disponibilizar aqui. Mas eu já vi outras empresas comentando fazendo a mesma abordagem de pesquisa novas, recentes, que chega à mesma conclusão do win-loss. Pega todo mundo que foi loss e bota para uma outra área ligar. Contrata lá um call center, alguma coisa e bota para ligar. Mas vai com uma pergunta aberta. Porque você... Estou aproveitando aqui para te perguntar como foi a sua experiência. A gente quer melhorar os nossos produtos, os nossos serviços digitais e tal. Nos dê um feedback. Por quê? Por que você não comprou conosco? O que a gente pode melhorar? O que a gente pode fazer para melhorar o nosso serviço? Principalmente se for produto tecnológico. Cara, eu já vi resultado de 50% do que era preço, César. Quando fez a pesquisa... Virou nada. Não era mais preço. 50% do que a justificativa estava preço, não era preço. Era por
atendimento, não entendeu minha necessidade, não, o sistema não era adequado com o meu sistema. Então, assim, uma série de insights, porque quando a gente faz pesquisa, a gente faz o quê? Campo fechado. Aí a gente pega as coisas que a gente conhece, preço, nível de serviço e tal, e perde uma baita oportunidade, sem dizer o viés, né? Porque às vezes quem mesmo preenche é aquele mesmo que perdeu. E às vezes ele não fala, mano, que a pessoa não gostou de mim, ou eu não consegui explicar muito bem o produto. Então, a segunda dica que vai aí, é invista no loss, mas também com uma pesquisa externa, se possível, para você ter um parâmetro e um bom vizinho fazer uma boa cerca. E a última, que é a terceira, que eu já incluo mais uma agora, que quem sai investindo aí em mídia social, CAC, vamos comprar cliente, cuidado, hein? Ele já deu a dica aqui. Se no mínimo a referência de mercado é 3 vezes maior, o seu LTV tem que ser no mínimo 3 vezes maior. Então fica a dica aí para quem está nos escutando aqui. Boa, eu vou deixar a última pergunta para você. Porque eu senti que você tá tipo, agora. É a minha hora. Então eu vou fazer essa próxima e você faz a última, tá bom? Tá bom. Beleza? É aquela que a gente acabou de falar aqui, vai o framework. O framework. Então tá bom, boa. Aí, cara, aí você... Eu quero ver se vai funcionar esse ênfase, framework. por favor, bastante Beleza, ênfase tá bom, na última, pode deixar. Tá? E eu queria só também a gente está falando um monte disso e tal, de vários temas também, e a gente falou de métricas também, métricas financeiras aqui, mas, cara, pricing é margem, né? É mesmo? É mesmo? É mesmo? Será que Será que é? Na fintech é margem também? Eu canso de falar, que é margem. Essa price, será que se encaixa no modelo da fintech? Será que é só margem mesmo? Legal, um ponto interessante aqui, que é muito importante a gente ter ciência do estágio em que a empresa SaaS está, né? Então a gente tem ali o estágio inicial, a concepção da ideia e depois a validação do produto, que é o Product Market Fit, que é muito falado em empresa SaaS, que é você conseguir validar sua solução. Que aí você montar uma base mínima, não tem números específicos para falar, mas você montar uma base mínima de clientes que pagam por um período X e que estão satisfeitos com o seu produto. Então, nessa primeira fase, cara, margem, você tem que estar validando o produto, você tem que facilitar a entrada de clientes. E aí, a segunda fase é uma fase de crescimento, que é uma fase também que você gerencia ali para que não aconteça nenhuma loucura, mas olhar a margem é importante, é muito importante, porque os fatores que são considerados para numa tese de investimento, numa empresa SaaS, né, o tamanho do mercado, né? Então, assim, tem a parte de Product Market Fit, né? E o tamanho do mercado são fatores super importantes para você e em seguida crescimento, né? Então, assim, então você olha o tamanho do mercado, vê que você já validou, já passou pela parte de Product Market Fit, você precisa crescer, né? Então, aí nesse ímpeto de crescer, pode ser que aconteça, aí a gente tem que evitar que aconteçam loucuras, mas a margem realmente não é uma prioridade, tá? E aí depois passa a parte de crescimento, que entra na parte de maturidade ali, que passou a parte de crescimento e maturidade da empresa, aí a parte de eficiência é muito forte. E aí sim é a margem, porque realmente, e assim, olhando as empresas de SaaS hoje brasileiras, né, como a gente está falando que é um mercado de 14 anos, menos de 15 novo. anos, super novo, a gente tem muitas empresas SaaS entrando nesse momento. Então é uma grande oportunidade para quem trabalha com precificação, tal, passar os conceitos, né? Então tem muita empresa de tecnologia que está buscando agora eficiência. Então antes da pandemia, né, a gente teve um boom com relação a investimentos, a parte de M&A muito forte, IPOs e tudo mais acontecendo, né? E depois da pandemia, né, que deu uma enxugada com relação a toda a parte de recursos do mercado, e aí você vê empresas de tecnologia buscando muita eficiência, e aí a parte de margem sendo analisada, contando muito com as exigências com relação ao crescimento diminuindo um pouco e você muito fortemente buscando eficiência ou pelo menos margem EBITDA.
Sabe o que é interessante quando fala isso? Porque agora, quem tá nos escutando aqui, a nossa audiência, nos assistindo, deve estar bugado aí. Bugado, assim, travado, vamos dizer assim, pensando, pô, mas sempre ouvi falar que tem que ser margem, e é ou não é, tal. O grande problema, gente, é que a gente, às vezes, cria-se uma teoria tão específica que fica preso a ela. Porque se a gente for olhar na sua essência, a estratégia de uma organização, ela é uma única estratégia. E price é uma alavanca que me permite conquistar essa estratégia. E quando a gente olha o contexto de empresas como o nosso amigo acabou de comentar aqui, são empresas que ela tem um drive muito claro e está inserida num contexto que é um contexto bem simples. Ou cresça ou morra. No final do dia, ele está se preparando para daqui a 18 meses conseguir de novo um investidor. E para que ele consiga daqui a 18 meses de novo um investidor, ele precisa fazer o quê? Crescer. Então, no final do dia, se a gente olhar nesta ótica em que price entende o contexto da organização, seja ela grande ou pequena, mas qual que é o contexto que está inserido? Pô, é um contexto que precisa de investimento, precisa de cash. Então, qual que é a estratégia? É exatamente o que aconteceu, ele acabou de comentar aqui. É crescer. Eu preciso crescer para quê? Para mostrar na minha tese de investimento lá, ou no meu pitch, que eu estou crescendo. E dado isso, o que Price faz? Price continua sendo o quê? Uma alavanca fundamental para a estratégia daquela organização, que é nada mais, nada menos, ou cresça ou morra. Para quem não viu o filme a série do Netflix, não, acho que ela tá na Amazon lá, que mostra um pouco da história do Uber, ele fala, muitas das vezes o investidor fala sobre isso, ou cresça ou morra. Tem uma métrica específica com relação à empresa de tecnologia que chama regra dos 40. Essa é uma métrica que é utilizada, que é o seguinte: se você tem que entregar 40% a somatória de crescimento com margem EBITDA. Se você cresceu 40 no ano e ser 0 de EBITDA, tudo bem. Se você pode alocar, ou você pode não crescer e dar 40 de EBITDA, ou fazer um mix entre os dois. Mas se você crescer 80 e dar menos 40 de EBITDA, tudo é a regra do 40, que é uma métrica muito comum e utilizada nas empresas de tecnologia. Então tá aí, essa regra eu não conhecia, a regra também dos não 40, conhecia. mas Sim. A média tem que dar 40 entre crescimento e EBITDA. Legal, anotei aqui. Exatamente. E aí? Chegamos finalmente na... Falamos um montão de coisa. Falamos de letrinha, LTV, falamos de crescimento, falamos de estratégia, falamos de EBITDA, falamos que é um pouco diferente, contamos até a historinha do trem, mas a grande pergunta é o seguinte. É isso aí. O cara tá parado lá agora, falou o seguinte: eu tô aqui com minha solução, desenhei um modelo, desenhei algumas coisas pra resolver problema de precificação, tô doido pra ligar pro César na segunda pra vender, mas como é que eu precifico esse negócio aqui? Agora é o seguinte, tem o framework ou não? Tem. Então vamos lá, então olha pra câmera da verdade aqui. 5 steps faz aí. O passo a passo. 5 steps aí, a gente vai... Você quer exemplificar? Quer utilizar algum exemplo, alguma Pode, é uma coisa? Empresa de tecnologia que está desenvolvendo soluções, que está hospedada na nuvem de precificação, para poder resolver problemas de otimização de preço. Otimização de preço. Então a gente aqui aconteceu uma sinergia muito grande, a gente vai fazer um negócio, a gente teve uma ideia aqui de um SaaS de precificação, né? Então a primeira coisa é a gente entender a segmentação dos clientes que a gente vai atender, né? Como a nossa solução atende nossos clientes, e aí esse framework ele pode ser utilizado também para revisão de modelos de precificação de quem já está operando já com relação a numa empresa de SaaS. Então, o primeiro step, você vai olhar os objetivos e segmentação. Então, entender primeiro objetivos, cara. A gente está no estágio inicial, a gente precisa validar a nossa ideia. Essa ideia a gente vai... eu preciso de crescimento. Então, você entender exatamente quais são os objetivos. Em empresas que já estão formadas, cara, entender share, margem, eficiência. Estou buscando eficiência agora, estou crescendo, ou estou na fase de crescimento, quero crescer. Então, essa é a primeira parte. Então, primeiro ponto, eu classificaria como objetivo e segmentação dos clientes. Isso é uma coisa super importante que você tem que saber. A primeira coisa que você tem que saber. O segundo step é com relação à parte de packaging. São os planos. Baseado no que eu sei dos meus clientes, eu consigo criar
soluções, eu sei meu objetivo e agora eu quero entender se eu tenho oportunidades com relação à otimização de receita através da estruturar a minha oferta. Então a gente passou naqueles 5 exemplos lá e a gente chega aqui e fala, cara, a gente consegue criar um plano inicial aqui de R$19,90, tem o outro aqui que é o standard, que a gente vai oferecer vai oferecer grande parte das funcionalidades para o cara. E a gente vai ter um plano enterprise em que o cara vai ter um atendimento diferenciado e ele vai ter acesso a APIs que ele vai conectar no sistema dele, ele vai ter o algoritmo que a gente desenvolveu aqui que vai gerar saving para ele com relação à parte a operação dele. Pô, segunda parte, então, a parte do packaging foi feita. A terceira que a gente tem que analisar é a métrica de preço. O que é métrica de preço? Fala, cara, eu vou cobrar por usuário, eu vou cobrar por saving que eu vou gerar para o cara, eu vou cobrar por uso, por modelo que ele vai subir lá e vai rodar e... cara, ele vai poder rodar um modelo só por... Eu vou cobrar por chamada. Cara, essa é uma parte que você tem que debruçar, entender realmente como o seu SaaS resolve o problema do cliente. E aí, essa definição de métrica tem 3 pontos rapidamente que você precisa entender. Cara, operacionalmente eu consigo cobrar por essa métrica? Então, a gente chegou aqui, definiu, cara, a gente vai cobrar no nosso software, a gente vai cobrar um percentual sobre todo o saving que a gente... Todos os novos negócios que a gente gera para o cara, ou todo o saving que ele consegue gerar com a nossa solução. Cara, mas operacionalmente eu consigo criar aqui um modelo auditável, eu consigo faturar para ele fala, cara, eu consigo confirmar que realmente eu estou gerando esse save ou não? Porque esse é um problema que às vezes o pessoal não leva em consideração. Não, vou cobrar por usuários. Aí você vai ver lá atrás das cortinas e não tem nada. Eu falo, cara, vai ter que fazer na unha, vai ter que contratar alguém para ficar controlando. Isso não pode... Como é que é a frase aqui? É raro. É raro, mas acontece muito. Exatamente. É raro, às vezes acontece com relação à parte de... Já passei por situações parecidas com essa, de definir uma métrica de preço e não ter nenhum suporte de sistema para fazer isso. Legal. Então, passamos à terceira. Definição da métrica de preço. Cara, vou cobrar por usuário? Vamos cobrar por usuário? Vamos cobrar por percentual? Fala, não, cara, a gente vai conseguir desenvolver aqui e a gente vai cobrar um percentual sobre todo o saving que o cara gera. Pô, beleza. Então, cara, quando a gente fechar deals muito grandes, então esse percentual vai ser fixo. Quando o cara vai ter... voltando. A definição de preço tem 3 aspectos que você tem que levar em consideração com relação à definição da métrica de preço. O primeiro que eu falei é com relação à viabilidade operacional e de você auditar esse negócio. A segunda é relacionada a se o cliente, ao utilizar, ele demanda mais daquela métrica, ou e se ele considera, se ele demanda mais da métrica e está próximo do resultado que ele extrai do software. Eu digo, então a gente está falando que a gente a gente criou um software que o cara consegue organizar a parte de preço e isso gera saving para ele. Então, cara, ele tem a percepção de que quanto mais ele utiliza, mais ele tira resultado e ele está disposto a pagar por aquilo. Então, assim, se ele não tiver, se você está cobrando por usuário e o cara, o usuário... Para mim, não é relevante e está querendo me cobrar. Estou querendo aqui organizar aqui 3 usuários, você está querendo cobrar por usuário. Não faz muito sentido. A métrica de preço tem que estar atrelada ao valor que ele extrai do software. Entendeu? Então, esse é um ponto. E por último, é realmente a disposição. Se ele acha justo pagar aquilo. Né? Minimamente está disposto a pagar por aquilo. Então, se a gente pega um success fee, igual a gente está falando, um fee, então um take rate que a gente está tirando do save que ele está tirando, que ele está ali. Ele vai olhar para o lado e falar, cara, eu tenho um outro software que me cobra por usuário, cobra por uma licença fixa, e você está me querendo cobrar pelo volume transacionado dentro da minha plataforma, dentro da plataforma. Cara, eu acho isso não é legal, eu não estou disposto a pagar. Esses 3 aspectos. Então, cara, uma é viabilidade de controlar,
O segundo é, cara, se o cara tem a percepção de que quanto ele está realmente utilizando mais, está extraindo mais valor daquilo. E por último, a parte de willingness to, da parte de disposição em pagar por aquilo e achar justo aquela taxa. Boa. Então, muito legal, muito legal. Eu resumi da seguinte forma aqui os 5, ó. Primeiro é segmento e objetivo. Tem que saber. Segundo é exatamente como é que eu vou cobrar o plano, se vai ter benefício, os planos, o PEC também. O terceiro é a mesma métrica. Assim, como é que eu vou? Vai ter essa métrica de preço, vai ser licença fixa, vai ser por chamada, vai ser por atendimento. O quarto aqui, um pouco do ponto de preço aqui, quais são os preços para cada oferta, ou seja, o preço mínimo, o preço máximo também. Então aí ficou faltando esses dois últimos, eu vou passar rapidamente. A parte de preço, a parte de estabelecer o preço mínimo, são os pricing points, né, que a gente fala, que é realmente falar, cara, nossa solução, se eu cobrar menos de R$100, não é inviável. Fala, cara, não para de pé, a gente faz aqui projeções mínimas, a gente estima o mercado aqui, o mercado X e tal, e fala, cara, se eu cobrar menos que isso, então você estabelece preços mínimos e, baseado no que a gente conhece a nossa solução, a gente vai criar os packagings e a gente vai estabelecer valores para eles. E por último, é minimamente uma inteligência com relação a descontos. A gente sabe que a gente vai ter que em algum momento flexibilizar alguma coisa e a gente ter muito claro quais são as variáveis ou como é que a gente vai desenvolver uma inteligência mínima de descontos e poder gerenciar isso. Pô, mas eu achei que não tinha desconto. Sempre tem, né? Sempre tem o descontinho. Dá um descontinho. Ainda mais pro brasileiro que gosta de um descontinho, né? Então, tinha que fechar com o descontinho, né? Então, dado isso, gente, acabou por hoje. Chega. Cara, que aula, hein? Tem muita coisa, a mente Nossa, minha cabeça tá fervendo. Tá fervendo. Então, gente, se você gostou do canal aí, se você gostou do pouco da discussão hoje, coloca aqui no chat. Se você tiver ainda dúvida, coloca aqui no chat também. Se você tiver algum material para falar de SaaS, coloca aqui no chat também. Boa. A gente vai colocar um link aqui com essa pesquisa que eu falei. Se eu esquecer, pode cobrar aí, essa eu tenho. É velhinha, tá? Mas eu tenho. Aí se você aplicou uma nova ou tem uma outra de Winloss, você coloca lá também. Eu tenho certeza que meu amigo aqui vai mandar um material pra gente colocar aqui disponível também. Cara, fico à total disposição. Realmente foi um prazer aqui estar com vocês. Cara, que conversa bacana, Eu velho. fico muito feliz de vir até aqui porque eu sou fã aí eu consumo realmente o material de vocês e poder vir até aqui e contribuir também. Me coloco à total disposição aí para a comunidade e para todo mundo que assiste aqui o Pricing. Boa. E, gente, aqui embaixo, aqui nos comentários também, vai estar o LinkedIn dele também, como o meu, como o do César, os links das comunidades também, do grupo do WhatsApp, pode continuar com a conversa lá no grupo do WhatsApp. É um momento polêmica lá no grupo do WhatsApp, tem bastante também. Tem muito. E nos segue aí nas redes sociais aí. Boa. Valeu, galera. Vem com a gente. Tchau. Um abração. Tchau, Abraço. tchau. Valeu.